Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. E hoje o tema da nossa exposição será Família, Jornada de Libertação. E quem vai nos falar é o nosso irmão palestrante e escritor Aracide Oliveira, do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina de Porto Alegre. Após a palestra, haverá a venda de livros, nós damos uma sessão de autógrafos. Então, esse é meus irmãos. Família, jornada de libertação. Um tema muito importante para nós. E que tenhamos uma boa palestra, então. Queridos irmãos e irmãs do Grupo Espírita Allan Kardec de Alvorada, boa noite, boa tarde. A nossa gratidão pela oportunidade de estar com você. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá. Aliás, todos me veem? Tá. É porque eu acho que a palestra também vai ser transmitida pela internet, né? Está sendo transmitido. Eu tenho cabelos brancos, estou usando óculos, pele clara e uma camisa de tom azulado. Tá? E, como íamos dizendo, é uma alegria de estarmos aqui hoje na Sociedade Espírita Allan Kardec para refletirmos um pouco sobre esse tema, né? Família, jornada de libertação. A vida de todos nós é uma jornada de libertação. De quê? As nossas más tendências, do nosso desconhecimento, que também pode ser tido por ignorância, ignorar as coisas, para que a gente se ilumine e se iluminando, se esclarecendo, a gente se liberte de tantos erros da vida em família. Nós somos seres espirituais, né, que viemos aqui a este mundo passar por uma experiência na carne, reencarnado, onde nosso espírito pode sentir mais profundamente o resultado dos nossos atos. Então, a depender das atitudes do nosso espírito, o nosso corpo responde com bem-estar, às vezes com doença, e outras formas de nos apontar que precisamos realizar alguma mudança em nós. O Grupo Espírita Allan Kardec está completando 31 anos, aliás, 39 anos, no dia 31. Mas este grupo foi idealizado no plano espiritual, como seres espirituais que somos, bem antes. Inclusive, os irmãos que vieram aqui para fundar este grupo já tinham consigo essa missão e vieram na sua jornada de preparação até o momento de fundar esta casa, né? Assim é que nos ensina a dimensão espiritual do centro espírita. Temos a dimensão física e a dimensão espiritual, porque somos seres espirituais. Mas então, entrando direto no nosso tema, família, jornada de libertação, como seres espirituais que somos, também planejamos esta vinda a este mundo, lá na espiritualidade, na erraticidade, naquele período em que nos encontramos entre duas reencarnações na Terra. Lá combinamos os nossos familiares, aqueles que serão os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos cônjuges, os nossos filhos, né? Aquelas pessoas de relações mais próximas, em primeiro plano, né? Onde contaremos com aqueles irmãos espirituais que já têm uma certa maturidade, que virão conosco para nos auxiliar naqueles momentos difíceis, aqueles conselheiros de família, aquelas pessoas que pacificam as situações, aqueles momentos de maior crise e dificuldade. E também aqueles outros irmãos que precisam de ajuda para também alavancar o seu crescimento espiritual. De forma que, vindo a este mundo e vivendo em família, todos nós possamos passar por essas experiências, nos auxiliando. Aqueles que estão um pouco mais aquém do entendimento vão aprender com aqueles mais esclarecidos e com isso se elevam. Aqueles mais esclarecidos vão ter a oportunidade de
ser fraternos, caridosos, indulgentes e auxiliar aqueles irmãos mais necessitados, de maneira que todo mundo ganha, um passando pelas provas, pelas expiações, né? E no fundo todos cumprindo a missão nobre de viver em família, uníssonos, né? Porque a família é o núcleo social básico, é o nosso ninho, é o nosso cadinho, né? Nesse grupo social básico de toda a sociedade humana. É na família que nós nos reunimos para nos auxiliar e nos ajudar. E chegamos, é claro, numa família, somos acolhidos, depois de planejado na espiritualidade, pelos nossos pais, pelos nossos familiares, às vezes, dependendo da situação, por uma instituição, mas Deus nunca nos desampara. Quando temos fé, sempre teremos o auxílio necessário para a nossa evolução. Mas para que a gente chegue na Terra, reencarne e seja aqui recebido, então é preciso um núcleo familiar tradicional, né? Como é que a gente começa uma nova família? Inicia-se uma nova família pela união de dois seres, conforme consta no Livro dos Espíritos. A família é a união de dois seres, com propósitos e objetivos em comum. Então, pelo casamento, nós iniciamos uma nova família. Nos nossos dias atuais, nós temos configurações diferentes de família, né? Esses dois seres poderão ser de sexos opostos ou, às vezes, do mesmo sexo, né? A nossa sociedade respeita a forma de ser, de sentir e viver de cada um. Mas a família, aquela família nuclear tradicional, do masculino e do feminino, ela é necessária para que possamos conceber os nossos filhos e os espíritos possam reencarnar e vir à Terra. Né? Todos nós tivemos um pai e uma mãe. E todos que virão a este mundo terão um pai e uma mãe. Né? Então a gente precisa respeitar todas as configurações familiares, mas valorizar a nossa família tradicional, nuclear, né? Que permite que a gente venha a este mundo. Mas para que um casamento ocorra, é preciso que as pessoas procurem antes se conhecer, quais são os propósitos da outra, o seu temperamento, o que ela deseja da vida. Ela realmente tem sentimento por nós e nós temos sentimentos por ela. Qual é o nosso propósito se unindo a outra pessoa? Qual é o nosso propósito unindo duas famílias distintas numa família? E depois vai se multiplicar com a chegada dos filhos. Né? Esses propósitos precisam ser nobres. No miolo do livro, Família, Jornada de Libertação, nós fazemos um estudo da parábola do semeador aplicado às nossas relações familiares, que se aplica entre os casais e entre as demais relações. A parábola do semeador é ensinada por Jesus, quando ele diz: o semeador saiu a semear. E quando semeava, algumas sementes caíram no meio do caminho. E vieram os pássaros dos céus e as comeram. Outras caíram entre as rochas e logo germinaram. Mas como tinha pouca terra, veio o sol e as crestou, ou seja, secou. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em terra fértil, em terreno preparado. E umas produziram 100, outras 60 e outras 30. E diz o mestre: quem tem ouvidos, que ouça. Vamos refletir um pouco.
nas nossas relações familiares, entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos, os tios e avós, sobre esta parábola aplicada na nossa jornada de libertação familiar, na busca do estabelecimento de vínculos afetivos e vínculos espirituais. Nós temos na vida vínculos materiais, nós precisamos construir a nossa casa, comprar as coisas que nós necessitamos para a nossa vida, os móveis, os eletrodomésticos, a nossa roupa, o nosso alimento, né? Os vínculos materiais necessários. Mas nós planejamos lá na espiritualidade, como dissemos, fortalecer os nossos vínculos de afetividade e os vínculos espirituais. Porque são vínculos, são laços que nos unem pelo amor, né? Pelo desejo do bem, pelo querer o bem. Então, na família, a gente procura querer o bem um do outro, cooperar um com o outro, desenvolver o respeito um com o outro, a ajuda, né? Para que alcancemos esses objetivos comuns. O que desejamos para nós, os nossos filhos? Então, na primeira parte, o semeador semeou, algumas sementes caíram sobre a estrada e vieram os pássaros dos céus e as comeram. Às vezes, as pessoas se encontram e já imediatamente, né, sem pensarem muito, sem se conhecerem melhor, né, um ao outro, às vezes por questão de atração física ou beleza, ou algum outro interesse material ou pessoal, que não seja um interesse mútuo, né, se unem muito rapidamente. E aí, se essa relação não for alinhada no sentido de buscar um objetivo comum, ela poderá acabar em separação e divórcio em pouco tempo. Mas na vida, nem tudo é regra rígida, existem exceções. Às vezes, alguém nasce lá no norte, ou outro nasce aqui no sul, mas tinham se combinado lá na espiritualidade a se encontrar. E então se encontram. E quando se encontram, percebem que existem entre elas laços espirituais. Quando isso é sentido de ambas as partes, então, às vezes ocorre que se unem rapidamente. Tem certeza que um pertence ao outro, né? Esse contrato social na vida, e se unem e formam uma família feliz, né? É o que a gente espera, isso sempre ocorre. Mas há aqueles casos que a semente cai entre as rochas, né? E ela às vezes germina também rapidamente, mas vem o sol e a seca e as crestas. O que representa uma rocha? A rocha é algo duro, rígido, não é isso? Então, nas nossas relações familiares, quando agimos com rigidez para com o outro, eu sou assim, eu não vou mudar, eu nasci dessa forma, as coisas precisam ser como eu quero, dureza, sem flexibilidade, sem negociação, sem diálogo. Pode ser de uma das partes ou de ambas. Neste caso, se não houver o aprendizado, quem sabe o estudo dos assuntos de família, o evangelho no lar, conforme estava sendo feito aqui, o estudo do evangelho para compreender que nós precisamos ceder para o outro. A relação é recíproca, né? A ajuda precisa vir dos dois lados ou de todos os lados. Se não fizermos isso, essa relação poderá ser queimada pelo tempo da dureza do nosso comportamento. Então, que a gente pense sobre isso e seja mais flexível nas nossas relações. Outras caem entre os espinhos, e os espinhos crescem e as sufocam. Aqueles espinhos, às vezes, da maledicência, e ficar alfinetando o outro, só ficar encontrando erro do outro. Aquele comportamento melífluo, às vezes, com certo grau de falsidade. Espinhos, né? Que precisam também ser aparados, esse tipo de comportamento, para que a relação possa se estabelecer em laço
de afetividade, de humanidade, de companheirismo, de respeito, de carinho, cooperação, de divisão de tarefas, de cuidado um para com o outro, para com os filhos, para com o irmão, para com o primo, para com o tio, com a tia, o avô, a avó, o neto, e assim sucessivamente, conforme a família vai crescendo. Também os vizinhos que fazem parte da nossa vida, até chegarmos numa família, um grupo social maior como este. Nós estamos aqui para ser felizes, meus irmãos. Deus nos fez para sermos felizes. Então, muitas sementes caem em terra fértil. Umas produzem 100, outras 60 e outras 30. Ainda estamos num planeta de expiações e provas, que ainda passar por algumas dificuldades. Talvez ainda não consigamos 100% de acerto na nossa vida familiar, mas que tenhamos o compromisso da boa intenção e da ajuda. Se não produzimos 100, o próprio Cristo diz 60. A gente acerte 60%, mas continue tentando chegar no 100%. Às vezes ainda temos algumas imperfeições, algumas dificuldades de entendimento ou de transformação moral, de reforma íntima, ainda somos um pouco duros, né? Ou ainda estamos um pouco espinhosos. Espinhos a serem aparados, pedras a serem retiradas do caminho. Produzimos 30%. Mas se estamos aparando esses espinhos, tirando essas pedras, estamos seguindo em frente. E a gente não desista das nossas relações. Então, meus irmãos, que a gente compreenda, né, que os ensinos de Jesus, a exemplo dessa parábola, é uma fonte de luz para o entendimento de nós mesmos e do nosso próximo e aqueles que vivem conosco, para que a gente se liberte justamente dessas imperfeições morais. Às vezes a dureza no tratar o outro, aquela atitude de falsidade, né, de maledicência que às vezes se guarda, aquele mau hábito de, ao invés de ver o ponto positivo de um familiar, de um companheiro, de uma companheira, ficar falando, às vezes, nos grupos sociais, né, colegas de trabalho, no lugar, apontando os pontos negativos. Apontemos os pontos positivos, começamos a ver o lado bom das pessoas, né? E porque se estamos com alguém, né, é porque esse alguém precisa estar conosco e vai nos servir de instrumento de compreensão do outro. E se está ali, precisamos, se temos um entendimento melhor, precisamos auxiliá-lo. Ou quem sabe, é esse irmão, essa irmã, que é o nosso exemplo. Quem sabe nós somos os agitados e essa pessoa é a pessoa calma que veio nos trazer harmonia na família. E nós ficamos nervosos porque ela é calma, mas ela não está ali para que nós possamos aprender também a nos acalmar, né? Então, que a gente observe esses aspectos da nossa convivência e tire os ensinamentos do Evangelho, né? Do bem viver, sendo caridosos. E daí, naquele sentido de caridade, vocês estão cansados de ouvir nas casas espíritas, né? Ser indulgente para com as imperfeições do outro. O que é indulgência? É a prospecção, a necessidade, né? Aquela força de vontade da gente compreender o outro e perdoar as suas imperfeições. Sendo indulgente, desejando o bem dela, benevolência. E desejar o bem do outro é o verdadeiro amor. Amor não é paixão. Amor é querer bem, é desejar o bem. O pai que ama o filho quer bem. O filho, ele quer bem, deseja o bem. A mãe que quer bem a filha, deseja o bem da filha, e assim sucessivamente nas nossas relações familiares, querer bem. E para que essas arestas, aquelas feridas dos espinhos, ou quem sabe as moças causadas pela dureza das pedras nas relações, sejam apagadas ou sejam apaziguadas, nós precisamos do perdão das ofensas. Não é isso? Mas então, vencida essa fase do casamento, das uniões, que a gente espera que todas as famílias, os casais, seja a configuração que for, que se encontrem na vida, encontrem esse ponto de equilíbrio, de felicidade, de paz e de harmonia. Mas passada essa fase, a maioria de nós já traz conosco o desejo, a vontade, aquela inspiração, aquela voz interior de ter filhos.
de conceber filhos. E, em alguns casos, aquele desejo inato de adotar uma criança. Aquele que foi concebido por outro pai e por outra mãe, mas como filho do coração. Então, os nossos filhos, sejam eles concebidos pelas nossas relações, como filhos de sangue, que puxa, é forte, ou sejam aqueles que chegam até nós pela adoção, são os nossos filhos do coração. Espíritos que nós acordamos lá na espiritualidade, quando estávamos ainda na erraticidade, de tê-los conosco, para prepará-los para a vida. E essa preparação começa quando? Quando desejamos ter filho, por exemplo, quando a mãe engravida, e nós temos todo o cuidado de encaminhar a mãe para fazer um pré-natal, para que ela fique em condições de saúde, que a criança também se desenvolva bem. Quando fazemos carinho e falamos com aquele ser que está se formando no ventre da mãe, conversamos com ele, tanto a mãe, quanto o pai, quanto os manos, né? Fortalecendo os laços espirituais. Para que, se esse espírito tiver alguma dúvida, se de fato quer vir à Terra, e às vezes tem essa dúvida, às vezes o espírito fica receoso da provação que escolheu. Com o nosso amor, ele se fortalece, cria coragem e se afirma na gravidez. Vai se preparando até o dia do nascimento. Enquanto isso, nós preparamos o ambiente na nossa casa. Às vezes adequamos o quarto de outros filhos, ou se é o primeiro, também o espaço da criança, o berço, por mais singelo que seja, não importa. O que importa é que tenha amor e esse ser seja recebido e esperado com amorosidade, com laços espirituais. Chegando até nós, é um momento de festa, né, de alegria, é o que se espera do pai, da mãe, dos avós, dos irmãos, da família como um todo. E muitas vezes, é claro, dos amigos próximos, que vibram conosco pela chegada de um novo filho no lar. Aquele que vem trazer com o seu espírito uma nova luz que ilumina o nosso ambiente, o nosso ninho de amorosidade que devemos desenvolver na nossa casa, no nosso lar. Porque a casa é o ambiente onde nós vivemos. O lar é o ambiente que nós criamos para a nossa convivência. Chegada essa criança, vamos educá-la, levar, né, para as revisões médicas, para as vacinas, para que não fique doente, matricular na escola, matricular na escola, levar na escola, buscar na escola, acompanhar o desenvolvimento da criança, participando das reuniões de pais e mestres, falando com a professora ou com o orientador educacional, como é que está o desenvolvimento dele. Indo à escola sempre que puder. Se um não pode, se o pai não pode, vai a mãe, vai o avô, a avó, a tia, se possível. É claro que há condições de que, devido ao trabalho, ao envolvimento, às vezes os pais não conseguem ir. Mas que explique para o filho o motivo, para que não se sinta triste pelo fato do coleguinha ter lá o seu pai e sua mãe, e ele não. Né? Ele compreenda, com carinho, com explicação. Com isso, nós vamos fazendo com que os nossos filhos aprendam que na família nós temos coisas fáceis, mas também, às vezes, temos limitações. E precisamos aprender a viver, inclusive, com as limitações, com a carência em certas ocasiões. Mas com a união a gente segue em frente. Passado esse período infantil, vem aquele período maravilhoso, que é a nossa juventude, que é a juventude. Eu vejo crianças aqui, também vejo pré-adolescentes, adolescentes. É um período lindo, mas é um período de transição. A gente não fala tanto em transição planetária. Fala ou não fala? Pois é. O período juvenil é um período de transição, em que o espírito está afirmando a sua personalidade, mas ele ainda tem um aspecto ainda de criança, mas também já tem um aspecto de adulto. Né? Ele está nesse período intermediário. Às vezes, quando as coisas ficam difíceis, eles se comportam um pouco mais como criança, para chamar a atenção dos pais. Eu estou precisando da tua ajuda, me ajude. Dê atenção para mim. Em outras situações, quando precisa,
se impor para a sua personalidade, nos desejos, daquilo que ele deseja para a vida, ele se comporta com mais firmeza, mais como adulto. É nessa fase. E nessa fase, às vezes, existe a dúvida. Horas está com ideia de fazer algo, ter uma determinada profissão, estudar determinado curso, e às vezes começa e percebe que não é bem aquilo que deseja. Às vezes muda. E os pais precisam compreender que nós estamos aqui para orientar e apoiar os filhos. Mas a jornada é deles. Se não se sentir bem naquela profissão, naquele emprego, ou naquele curso que está fazendo, e acha que ele deseja outra coisa, vamos apoiá-lo. A vida, o programa é do filho. Não é porque eu tenho uma determinada profissão, que quem sabe eu gosto e amo essa profissão, que obrigatoriamente o meu filho tenha que seguir a minha profissão. Ou ser aquilo que eu quero. Ele precisa ser o que ele deseja, aquilo que ele traz intrinsecamente no espírito, e nós precisamos apoiá-lo, para que ele se desenvolva, se prepare para a vida adulta, para se tornar uma pessoa autossuficiente, autônoma, capaz de cuidar de si mesma e também de se unir a outra pessoa e constituir uma nova família. Esse é o propósito. E assim a nossa humanidade prossegue na sua jornada de libertação como humanidade, como um todo. E chegando, então, a essa vida adulta, é como muitos de nós estão passando. É um período que temos as responsabilidades com a família, as responsabilidades com os filhos, com o trabalho, temos as nossas responsabilidades espirituais na casa espírita. Precisamos, em muitos casos, dar atenção e cuidados aos nossos pais, aos nossos avós, que às vezes já estão envelhecidos. E aí, piedade filial, que começa a ser desenvolvida desde a infância, quando cuidamos bem dos nossos filhos e preparamos eles para a vida. Então, tanto a criança, quanto o jovem, quanto o adulto, precisa ter piedade para com os pais, com os avós, com os bisavós. Temos alguns minutos ainda. Vamos falar um pouquinho dessa fase da vida, que é outra fase muito importante, que é a terceira idade, quando nós branqueamos os cabelos. Às vezes já se corríamos, agora estamos caminhando, ou quem sabe estamos usando a bengala, né? Porque o fluido vital já não é mais o mesmo para o corpo físico. Desenvolvemos ao longo da vida sabedoria pelas experiências adquiridas. Sabedoria. Mas o corpo nem sempre já tem aquela vitalidade. Mas então precisamos usar essa sabedoria. E é importante que a gente observe essa sabedoria dos idosos. Em certo tempo, na história da humanidade, se a gente ver às vezes os filmes das tribos lá, dos índios, existiam os conselhos de anciões. Então, antes de se tomar uma decisão importante, se ouviam, né, os antigos, que já tinham passado por semelhantes situações, como conselheiros. Há um tempo atrás, nós passamos por um período da nossa sociedade que é uma espécie de tudo que só importa o que é novo, que é do aqui e agora. Aquilo que era do conhecimento do vô e da avó do passado era tudo ultrapassado, era tudo jurássico, antigo. Mas estamos mudando isso. Hoje nós temos os códigos sociais, né? O Código da Infância e Juventude, que estabelece regras de cuidados para as crianças e os jovens, por força de lei, né? Se ainda não nos desenvolvemos moralmente segundo a Lei Áurea,
de tratar o outro como gostaria de ser tratado, é preciso a lei humana vir nos direcionar para que a gente siga, né, num caminho de equilíbrio para o bem de todos. Temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que deficiência não significa incapacidade, que nós devemos promover essas pessoas, né, condições delas viverem e produzirem tudo aquilo que estiver ao seu alcance, a sua capacidade para o bem da família ou da sociedade. E podemos ter na nossa família, então, crianças, pessoas com deficiência, e os idosos, o Estatuto do Idoso, que vem também, por força de lei, estabelecer regras de respeito, de cuidado de todos nós para com os idosos. E nesses cuidados, significa o quê? O que diz o Evangelho? O que diz o Evangelho? Todo aquele que tiver saúde, capaz de encontrar um trabalho, seja o trabalho que for, para se autossustentar, deve se autossustentar. E se precisar auxiliar os pais já envelhecidos, auxiliar os pais já envelhecidos. Isso quer dizer o quê? Que se temos um jovem cheio de saúde, capaz de trabalhar, esse jovem precisa buscar um emprego para o seu sustento inicialmente, depois, quem sabe, ajudar os seus pais ou constituir a sua família. Se tem condição de trabalhar, não é plausível que esse jovem fique, por exemplo, lá, ocioso no seu quarto, nos jogos, de internet, e vivendo sem ir buscar um emprego, um sustento, do sustento dos idosos, do pai, do avô, da mãe, do avô, da avó, que economizou ao longo da vida aqueles recursos necessários para a sua vivência na sua fase já envelhecida, na terceira idade, onde sabemos que os gastos com remédios, muitos de continuados, não são poucos. Os remédios não custam barato. Na terceira idade, depois de certa idade, são poucos de nós que não tomam algum remedinho de uso contínuo. Às vezes para o colesterol, para diabetes, ou para controle de outra doença, né, que exige um remédio de uso contínuo. Também, já enfraquecidos, estamos suscetíveis mais a determinadas infecções. O que foi o Covid? Qual foi a faixa etária que o Covid levou mais? Foram raros os casos de criança. Jovens, muito pouco. A partir dos 50 anos, a curva foi subindo. Por quê? Atingiu basicamente, em grande massa, os idosos, as pessoas já mais, com a saúde mais já frágil, ou que já possuíam alguma doença, né, que eles chamavam de comorbidade. Não era isso? Então, que a gente cuide dos nossos pais, dos nossos avós. Piedade filial, como diz Jesus. O Evangelho também, ele não diz que ser piedoso, ter piedade filial para com os filhos, não é apenas dar a ele o necessário, só o que é necessário, só o que ele precisa. Ele está lá naquele quartinho dos fundos, está bem abrigado, ele tem lá o necessário. Mas é preciso também, diz o Evangelho, dar-lhes os pequenos regalos. O que são regalos em espanhol? Pequenos presentinhos, pequenos cuidados, algo que lhe dê uma alegria, aquela alegria, satisfação, né, de receber um agrado de um filho, de um neto. Com isso, o filho está devolvendo, diz o Evangelho, todo o carinho, todo o cuidado que recebeu dos pais quando criança. Quando eles se esforçaram tanto, muitas vezes abrindo mão, ou na maioria das vezes, abrindo mão dos seus próprios interesses, para bem cuidar dos seus filhos, para vê-los com saúde, felizes, educados e preparados para uma nova existência. Irmãos,
irmãs. Já encarregando, chegando para o final, eu vou citar a última frase do livro, que diz assim: a família foi lá no passado, é hoje e será amanhã o melhor e mais sagrado meio que Deus, na sua infinita bondade, nos proporciona para o nosso bem-estar, o nosso progresso e a nossa felicidade. Ser feliz é possível. Ser feliz em família é possível. Mas isso depende de nós. Nós querermos a felicidade. Nós queremos nos relacionar bem. Nós queremos entender aquele que vive ao nosso lado e termos o desejo de auxiliar. Já tomou seu remédio hoje? Deseja um copo d'água? Quer um café? Está com fome? Quer que eu te ajude? Pequenas coisas. Está chegando do trabalho. Como foi o seu dia? Foi bem hoje? Ou aquele que chega, como é que você está? Tudo bem por aí? Como é que estão as crianças? Como é que você está? Como está o pai? Como estava o mãe? Como está o avô? Laços familiares. Laços, vínculos de afetividade e de espiritualidade. É para isso que estamos aqui. A nossa profunda gratidão pela oportunidade de estar aqui hoje com os irmãos e as irmãs, neste mês de comemoração dos 39 anos desta família iluminada, o Grupo Espírita Allan Kardec de Alvorada. E que Jesus abençoe a todos, ilumine as vossas mentes, os vossos corações, com o amor. Amor que nos alimenta e nos dá força para seguirmos em frente nesta nossa jornada de libertação. Muito obrigado.